Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta graça e oportunidade de podermos estarmos nessa madrugada dessa segunda-feira, dia 29/5/2023, dando continuidade a esse propósito de nós estarmos examinando as Escrituras pelas madrugadas, em busca de encontrarmos nela a vida eterna, como Jesus nos orientou, e buscarmos conhecimento a respeito de tudo que se diz de Jesus nas Escrituras. E esses conhecimentos irão trazer a consolidação de nossa fé. Estamos na carta de Hebreus, capítulo 11. Hoje iremos ler apenas 2 versículos que relata sobre a fé de duas pessoas. A fé de algo que acontece, sobrenatural, e a fé de uma pessoa. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 11, no versículo 30 e versículo 31. E vamos colocar a nossa vida à disposição do Espírito Santo para que Ele possa nos orientar e colocar a palavra certa em nossa boca, que essa palavra venha nos edificar, essa palavra venha nos fortalecer, ela venha te ajudar de alguma forma no momento da sua necessidade, no momento em que você está precisando, e que essa palavra te fortaleça, essa palavra te providencie o socorro, a ajuda que você realmente está precisando. Desejamos que assim como tu vá bem, assim também vá bem a sua alma, no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, continuando a leitura, Hebreus capítulo 11, do versículo 30 e versículo 31. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Então você veja que a fé aqui está condicionada a algo que o povo teve que fazer, teve que realizar. Por isso que a fé em si, sem a obra, ela não traz resultado. Aí continuando, também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Glória a Deus, louvado seja Deus, o Espírito Santo, o Senhor. Ilumine o nosso entendimento, nos dê a capacidade de assimilarmos essa palavra. Quando nós encontramos relatos como esse na palavra, que tem o objetivo de nós cada dia mais viver dessa fé, agir por essa fé, a fé é a certeza que nós temos que haveremos de receber aquilo que esperamos. E a prova, diz aqui o escritor de Hebreus, daquilo que não podemos ver. Então, a fé tem 2 objetivos. A fé ela tem o objetivo de nos assegurar de que haveremos de receber o que esperamos, e ela tem também o objetivo de nos assegurar, de nos trazer dentro de nós a prova daquilo que nós não podemos ver. Essa é a ação da fé. Agora, ela tem que ser alinhada a uma atitude da pessoa.
A fé tem que ser aliada à atitude da pessoa, a uma ação, a uma decisão que nós temos que tomarmos para que essa fé que nós afirmamos ter na palavra, nas promessas de Deus, promessas essas que são imutáveis, Deus esse que é incapaz de mentir, é impossível que Deus minta. Então, a nossa fé, ela tem uma base sólida, ela tem uma base inabalável. A base da nossa fé, da nossa convicção, que a fé é uma convicção interior, que você passa a ter, que você passa a adquirir a partir do momento que você tem conhecimento das promessas de Deus, tem conhecimento das Escrituras. Por essa razão, nós sempre colocamos aqui aquilo que Jesus, ele nos aconselhou, nos orientou, nos direcionou para que nós alcançássemos a essência dessa fé, o cumprimento, a validade em nossas vidas dessas promessas. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Quando Jesus afirma que o meu objetivo, o teu objetivo, o nosso objetivo de cristão, de igreja, de Cristo, do Senhor, que estamos imbuídos desse propósito, desse objetivo de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, então eu tenho que encontrar a vida eterna onde? Nas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí você vai ter conhecimento a respeito de Jesus, que é o caminho para a vida eterna, e os seus ensinamentos dele e dos apóstolos, que vão consolidar a nossa jornada, o nosso processo de vida. Nós temos um processo de vida. Nesse processo de vida, nós temos que perseverar até o fim para podermos alcançar. E aqui o escritor de Hebreus, ele vem trazendo exemplos de fé. Ele vem trazendo exemplos de fé de circunstâncias, situações e exemplos de fé de pessoas que tiveram uma única oportunidade na vida e essas pessoas tiveram a percepção de crer, de ter fé e de colocar essa fé em prática. Então, você não pode dizer que é uma pessoa incrédula. Quando você diz que é incrédulo, você está dizendo que você não acredita em Deus. E lá, no fundo do teu coração, das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua alma, há uma confirmação da existência de Deus, embora você não queira admitir. Embora você não queira aceitar, porque se você aceitar e admitir, você vai ter que seguir as normas, e os decretos, e os mandamentos, e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, em sua palavra. Então o escritor, ele fala: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Então, a fé, ela está condicionada a algo que nós fazemos para que ela se manifeste. Como aconteceu a queda dos muros de Jericó? Nós sabemos que Josué, ele foi escolhido por Deus para ser o substituto. Ele foi escolhido por Deus para ser o substituto de Deus, de Moisés. Josué foi escolhido para ser o substituto de Moisés. Naquele momento, era um momento muito crítico, muito difícil. Por quê? Porque Moisés era uma referência. E ainda é uma referência, até hoje, para os judeus ortodoxos. É uma referência também para os cristãos, para a igreja de Jesus. É uma referência. Nós não podemos negar isso. Ele não é o Messias, ele não é o Salvador, mas ele é uma referência de fé.
Quando Moisés morre, então fica um vácuo. O povo fica sem saber o que fazer. Como? Quem será o escolhido de Deus para nos guiar a tomar posse? Moisés já estava de idade avançada. Moisés já sabia que Deus já tinha dito a ele que ele não entraria na terra prometida, porque ele agiu pela emoção, pelo sentimento, em um momento em que Deus havia ordenado a ele que ele agisse de uma forma e ele agiu de outra que desagradou a Deus, e por isso Deus impediu que ele não entrasse na terra prometida, apenas visse a promessa de Deus, apenas ele visse, subiu no monte bem alto e avistou a terra prometida, porque você não deve agir pela raiva, mesmo que Moisés tivesse os seus motivos, porque o povo estava pressionando ele, não era fácil ser líder daquele povo no deserto, como hoje não é fácil ser líder de pessoas, porque cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Imagine um povo, uma nação inteira, sendo conduzido em um deserto durante 40 anos, passando por todo tipo de situações adversas, circunstâncias difíceis. Então, lógico que houve muitos momentos que aquilo afetou a Moisés, porque Moisés confiava em Deus. Moisés tinha a convicção da promessa de Deus e que Deus iria cumprir, mas o povo não tinha a mesma fé de Moisés. Aí chega em um momento que o povo está com sede. Estão alguns dias sem beber água em um deserto e o povo começa a pressionar ele. O povo começa a pressionar ele. E aí, ele pressionado, ele vai, ora a Deus, em busca de uma solução. Ele sabe que Deus tem uma solução, que Deus tem uma saída. E mesmo no deserto, onde não havia nenhuma fonte de água, mas Deus cria, Deus traz à existência aquilo que não existe. Moisés sabia disso. Moisés tinha essa convicção, mas o povo não sabia esperar, o povo não sabia ser paciente. O povo muitas vezes não sabia se comunicar com Moisés, não sabia chegar, conversar com ele, dizer: olha, Moisés, conversa com Deus aí, fale com Deus, nós estamos com sede, estamos com muitos dias com sede. Fala para Deus aí, pede a Ele uma providência, um milagre. Não, o povo chegava para cima de Moisés com raiva, chegava para cima de Moisés revoltados, murmurando, se maldizendo, e isso afetou as emoções e os sentimentos de Moisés. Ele vai orar a Deus, Deus fala para ele: Moisés, pega o teu cajado e toca aí nessa rocha. Havia uma rocha, um pedaço de pedra, naquele deserto, onde aquele povo estava, com sede. Moisés vai lá, em vez de apenas tocar na rocha, em vez de apenas encostar o cajado dele na rocha, ele coloca para fora as suas emoções e os seus sentimentos contra o povo, na ação que Deus havia pedido a ele para ele realizar. Aí, em vez de ele apenas tocar na rocha com o seu cajado, ele bate na rocha com o cajado. Ele pega o cajado e pá, pá na rocha. A rocha imediatamente se abre e uma fonte de água começa a jorrar. Uma fonte de água começa a jorrar. E o povo mata a sede. Mas esse ato de Moisés, porque ele perde o controle, o domínio próprio e deixa ser influenciado pelo povo, pelas atitudes do povo que ele estava guiando para a terra prometida, por esta razão e por esse motivo, Deus vai e diz para Moisés: Moisés, porque tu tocaste
tu bateste na rocha em vez de tocar como eu te pedi, você não vai mais entrar na terra prometida. Você vai apenas avistá-la, você vai ver, vou mostrar ela para você. Você vai chegar no ponto em que você vai poder enxergá-la, mas você não entrará. O meu povo passará, o meu povo entrará. A minha promessa vai continuar de pé. Então essa foi a razão por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Você pode dizer, mas algo tão simples. É porque nós não podemos obedecer a Deus com sentimento de raiva. Nós não podemos obedecer a Deus influenciado por sentimentos de outras pessoas, por emoções de outras pessoas. Quando as suas emoções, quando os seus sentimentos é influenciado pela a vida de outras pessoas, pelas atitudes de outras pessoas, mesmo que você esteja obedecendo a Deus, os seus sentimentos, as suas emoções, vai agir de maneira que não agrada a Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Aí Deus vai lá e mostra a terra prometida, conforme a promessa que Deus tinha dado a Moisés, e depois disso Moisés some e desaparece. Deus vai lá e esconde o corpo de Moisés. E agora fica um vácuo. O povo agora fica sem saber quem seria o substituto de Moisés, quem Deus iria escolher. Eles estavam do lado de cá do deserto, enxergando a terra, mas precisava de um líder, um líder que tivesse experiência, que tivesse conhecimento de Deus, da promessa de Deus, porque aonde Moisés ia, levava Josué. Quando Moisés subiu ao monte, para passar 40 dias no monte, e lá ele teve um encontro com Deus, e trouxe as tábuas da lei, Josué subiu junto, só não ficou ao lado de Moisés. Ele subiu até uma certa altura com Josué, e depois disse, Josué, fica aqui, que eu vou seguir em direção a subir no monte. Mas Josué estava ali, sempre do lado, Josué e Caleb. Eram duas pessoas que eram fiéis, companheiros de Moisés. Foram duas pessoas que receberam destaque nessa jornada e na conquista e na distribuição da terra prometida. Passaram pela vida desses dois. Um passou a liderar, um passou a ser líder. Deus chega para Josué e a primeira coisa que Deus disse para Josué, Josué, Moisés morreu. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, Moisés deixa de ser referência para esse povo agora. A referência para esse povo agora é você. Você que vai tomar frente, você que vai ser referência para eles. Eles vão te seguir. Você vai guiar eles a conquistar a terra que eu prometi a vossos pais. E eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então Deus garante logo a Josué que, da mesma forma que Deus agiu em favor de Moisés e através de Moisés, Deus iria agir em favor de Josué e na vida dele. Ele recebe aquelas garantias de que não será vencido e que ele iria conquistar e que ele iria derrotar todos os seus inimigos. Então, Josué se apresenta diante do povo como o substituto de Moisés. O povo aceita e eles atravessam o rio Jordão e entram na terra prometida. Ao entrar na terra prometida, eles fazem um acampamento, porque logo em seguida aparece a primeira dificuldade. Porque Deus diz, olha, vocês vão ter que banir
dessa terra todos os moradores dessa terra, porque essa terra pertence agora a vocês. Vocês vão ter que vencer as guerras, lutar as guerras, e vão vencer, porque eu vou dar vitória. Então, a primeira barreira foi exatamente a cidade de Jericó, uma cidade estruturada de forma que nenhum exército que estivesse do lado de fora pudesse adentrar dentro da cidade, porque elas tinham os muros muito altos, largos. A largura daqueles muros passava-se 2 carruagens, de tão largo que era, e a altura era impossível que um ser humano pudesse escalar. Eram de pedras de 1 tonelada, uma em cima da outra, numa altura admirável, de forma que não tinha armas naquela época que pudessem, armas humanas que pudessem fazer com que aquelas muralhas caíssem. E o povo que estava lá do lado de dentro não iria abrir os portões. Os portões também eram seguros. Aí então Josué, ele vai para debaixo de um cavalo e fica admirando, olhando para a cidade, para os muros. Os muros eram tão altos que mesmo numa distância que estava Josué, ele conseguia enxergar aquelas muralhas. Mas o importante de tudo é que o inimigo que estava dentro, porque eles eram inimigos, os moradores de Jericó, que eram inimigos agora daquele povo que estava a conquistar a terra que Deus prometeu. Se Deus prometeu a você, não importa na mão de quem esteja, Deus vai tirar da mão de onde está e vai colocar na tua mão, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus honra a promessa a quem Ele deu. Deus honra a promessa aos seus filhos, aos seus herdeiros, ao seu povo. Então, ele tinha que banir da terra os inimigos. Então, o povo que estava dentro da cidade de Jericó já tinha conhecimento de que esse povo que estava vindo, eles vinham destruindo os inimigos, já havia vencido guerras e que Deus estava com eles. Deus estava com eles. Isso abalou as estruturas de quem estava dentro de Jericó. Todos estavam com medo. Todos estavam inseguros. Porque um povo que tem um Deus poderoso, que é Deus nos céus e na terra, vem com esse povo varrendo todos os inimigos daquela terra. E agora chegou a vez da cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó se confiava na estrutura que ela foi alicerçada, com muros altos, de forma que o inimigo, ou de forma com o adversário, ou de forma com aquele que quisesse conquistá-lo, não pudesse adentrar. Mas diz aqui que pela fé, foi pela fé, que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Quer dizer, primeiro teve que acontecer uma ação de fé. Então, Josué está lá, debaixo de um cavalo, à distância. Mas a distância que ele está, ele consegue enxergar aqueles muros altos, aquela cidadona grande, bem estruturada. E ele fica admirando, imaginando, talvez entre ele e Deus: Senhor, como vamos vencer? Como vamos adentrar dentro dessa cidade? Aí de repente aparece um anjo do céu. Aparece o príncipe do exército de Deus para falar com Josué. Josué, no momento, não identifica de que aquela pessoa que aparece ali, próximo dele,
seja um anjo. Ele não tem noção ainda que seja um anjo. Está vestido adequado de um guerreiro. E qual foi a atitude de Josué? Foi perguntar para aquela pessoa que estava ali próximo dele: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o anjo disse: eu não sou uma coisa nem outra. Eu sou príncipe do exército do Deus vivo. Ele era o príncipe do exército do Deus vivo. E eu vim lhe trazer aqui, enviado por Deus, as instruções para que você possa vencer essas muralhas, para que essas muralhas venham cair e você possa vencer essa cidade e banir todos os inimigos. Deus ordena a você que tem que destruir tudo. Não é para deixar ninguém vivo, não. A ordem de Deus era essa. Era destruir tudo. Não pegar nada para si. Dizer ao povo que não pegasse nada para si. Porque Deus não queria nada daquele povo. Que o povo dele não usufruísse de nada deles. Aí, hoje, tem pessoa que quer usufruir das coisas que são de pessoas que são inimigas de Deus. E se associam até a essas pessoas para ser beneficiada por algo que essas pessoas possam lhe beneficiar. Tornando você uma presa. Tornando você uma presa. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a esses inimigos de Deus, que depois ficou rindo da tua cara, debochando de você, porque você está tomando a atitude de que Judas Iscariote tomou, traindo o Filho de Deus, ou crucificando, como diz o apóstolo Paulo, novamente a Jesus Cristo, por uma atitude dessa. Então Josué diz para o povo: olha, Deus vai nos dar aquela cidade e nos orientou que nós não devemos pegar nada lá. Nós não podemos tomar posse de nada, nós temos que destruir tudo. Deus não precisa de nada de lá, e nem nós precisamos de nada de lá, daquele povo. Aí o anjo orienta: você vai pegar o teu povo, teu exército, Josué, e vai caminhar arrodeando aquela terra, aquelas muralhas, durante 7 dias. No 7º dia, em vez de você fazer uma caminhada ao redor das muralhas, você vai fazer 7. E quando chegar na 7ª, aí você vai tocar as trombetas e os muros vão desmoronar. Ele fez isso o quê? Pela fé. Que garantia ele tinha? Só a fé que ele tinha na promessa imutável de Deus. Que quando Deus fala, ele cumpre. É essa fé que nós temos que ter. É essa fé que nós temos que imitar, que nós temos que procurar ter. Uma fé viva e eficaz, que ao ser colocada em prática, ela vai dar resultados. Ela vai trazer resultados. Aí Josué prepara o seu exército e começa a fazer a caminhada. É uma caminhada ao redor das muralhas. Uma distância em que as flechas dos inimigos, dos soldados inimigos que estão em cima do muro, não atingissem eles. É lógico que eles não iam ficar uma distância para serem mortos. Eles arrodearam em uma distância em que as flechas não podiam alcançá-los, mas eles fizeram. Primeiro dia, arrodearam aquela muralha todinha. Aquela cidade foi arrodeada por eles, ponta a ponta. E depois voltaram para o acampamento. E o inimigo ficou naquela expectativa. O que significa isso? Porque Deus não age pela lógica. Deus age pela fé. Se Deus for agir pela lógica, entendeu? As coisas se tornariam fácil demais para você. E as pessoas não iam dar valor.
O reino de Deus é ganho à força, disse Jesus. Esforça-te e eu serei contigo, diz o Senhor. É preciso se esforçar. Ele disse para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Eu serei contigo, farei você herdar a promessa que eu fiz aos seus pais. Deus estava sempre despertando eles para a promessa. É por isso que Jesus, ele nos orienta como prioridade examinar as Escrituras, porque nela nós vamos encontrar a vida eterna, ou seja, as promessas de vida eterna que estão em Cristo Jesus, e buscar esse conhecimento de Cristo Jesus em nossas vidas, para que nós seguimos o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo que nós devemos seguir. Nós temos que viver Cristo em nós. Como Paulo afirmou, Cristo vive em mim. Eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, para Paulo, o importante era viver Cristo. Não importasse que o processo de vida fosse sofrido, doloroso, como foi o de Paulo e de muitos outros também. Como o de Josué também foi um processo difícil. Guiar esse povo que se rebelou muitas vezes no deserto, contra Deus, contra Moisés, e que iria trazer também decepção na vida dele. Ele não esperava de que forma fosse, mas com certeza iria trazer decepção. Porque esse povo já tinha esse hábito negativo neles. Entre eles, não eram todos, mas tinha alguns que não dava para confiar. Porque se revoltava a qualquer momento e pensavam em si em cada momento e acabava por isso morrendo no deserto, como morreram no deserto. Milhares deles, os que entraram na terra, no deserto, em direção à terra prometida, na direção de Moisés, os pais deles, todos os pais deles, morreram no deserto. Às vezes o deserto se abria e engolia um monte deles, às vezes subia serpentes venenosas e picavam eles no deserto e eles morriam. E assim Deus foi eliminando. Agora, a palavra diz o porquê que Deus fez com que eles caminhassem num círculo durante 40 anos. Eles não caminharam no deserto em uma única direção. Se eles caminhassem em uma única direção, eles chegariam mais rápido. Mas a palavra diz que Deus, o próprio Deus, fez com que eles caminhassem em círculo no deserto durante 40 anos, para que Deus descobrisse, para que eles, o povo, revelasse para Deus o que estava no coração deles, de como eram as suas emoções, os seus sentimentos diante das circunstâncias, diante das lutas, diante das adversidades, diante das necessidades. É por isso que Deus permite que ocorra também na sua vida circunstância ou adversidade na sua vida, para você expor para fora o teu sentimento e as suas emoções. Se você vai ser aquela pessoa que vai confiar na promessa de Deus, ou se você vai ser aquela pessoa que, quando as coisas não estão de acordo com o que você espera, você vai se revoltar contra Deus e vai abandoná-lo, ou então vai murmurar ou vai reclamar. A história da libertação e como a história da conquista da Terra Prometida só tem a nos ensinar sobre como nós devemos mover a nossa fé em direção a Deus. Então eles fizeram aquela caminhada naquele dia. Deixou o inimigo de Jericó todos confundidos. Que povo é esse? Imagino, né? Imagino eu, eles pensando, que povo é esse? Que veio para nos conquistar, que veio para nos destruir, e agora estão passeando ao redor de nossa cidade. Será que eles estão observando, estão à procura de alguma falha na estrutura dessa muralha? Mas não havia falha. A muralha de Jericó foi bem estruturada e bem construída. Mas o inimigo deve ter pensado, será que eles estão procurando alguma brecha
algum lugar em que eles possam adentrar, mas isso Deus estava agindo, porque Deus deu a Josué uma diretriz que ele passa para o povo, que após eles cumprir essa diretriz de Deus, é que Deus iria agir, derrubando, fazendo desmoronar aquelas muralhas. Não era a caminhada em si, o fato da caminhada em si, de o povo passando, que iria abalar a estrutura de uma muralha tão bem estruturada como era a de Jericó. Pessoas caminhando em uma distância ao redor dela, não fazia tremer, nem tremia, nada naquela muralha. Mas a obediência, a prática daquilo que ele estava crendo, que era a fé em prática. A fé é você praticar naquilo que você está crendo. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que nos foi prometido. Deus então prometeu a Josué: vocês vão caminhar 7 dias ao redor dessa cidade, e no último dia vocês vão caminhar 7 vezes. E no final dessa última 7ª caminhada, vocês vão tocar as trombetas e as muralhas vão desmoronar. Ou seja, a esperança deles estava na essência da promessa, na diretriz que Deus deu a Josué para que as muralhas de Jericó viessem abaixo. É o agir de Deus. Deus faz isso para que você possa entender como é o agir dele. Porque ele não age pela nossa vontade, pela nossa lógica humana. Ele age pela vontade dele. Ele que é Deus. Ele que toma as decisões a nosso favor. Ele que dirige os nossos passos. Ele que nos guia. Ele que nos orienta. Ele que luta as nossas guerras. Então, a estratégia é dele. Ele nos mostra a estratégia e nós colocamos em prática a estratégia dele para vencermos os inimigos de nossas vidas, de nossas almas. Se você ler as Escrituras, você vai conhecer exatamente essa forma que Deus sempre demonstrou agir em favor do seu povo. Sempre com estratégia. Sempre com estratégia. Como ocorreu uma vez com o rei, que Deus mandou o povo, o exército de Deus, ficar escondido na mata, e esperasse que o inimigo passasse por ali, se aproximasse ali. O inimigo não sabia que o povo de Deus estava escondido naquela mata. Não sabia. Mas Deus havia dito para ele: se esconde aí, porque eles vão passar por aqui, e quando eles passarem, vocês atacam eles. Era uma estratégia. Deus sempre estava dando estratégia. Davi nunca saía para uma guerra sem primeiro ter a promessa da vitória, porque ele iria agir sobre a promessa. Sem a promessa, não teria sucesso. Não teria sucesso. Não adianta você ir a uma guerra sem antes você ter a sua fé na essência da promessa, garantindo a você de que você vai ser bem sucedido durante aquela luta, durante aquela guerra, durante aquela caminhada, durante aquela jornada, durante o seu processo de vida. O que vai nos garantir que nós vamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nesse processo de vida que nós estamos vivendo cada dia, é o que? É a essência da nossa fé, que está depositada, garantida pela a promessa que é imutável, a promessa de Deus. Mas nós temos que permanecer. Qual é a nossa parte? Permanecer, perseverar até o fim, lutar, se esforçar, ler as Escrituras, buscar conhecimento de Jesus. O que são isso? São diretrizes de Deus, são estratégias de Deus para fortalecer a nossa fé, consolidar a nossa vida nas promessas dele, consolidar a nossa confiança e a nossa esperança
nas promessas imutáveis de Deus. Se nós não seguirmos essas estratégias, essas orientações de Deus, você fica pelo meio do caminho, como ficou milhares de pessoas que saíram do Egito, da escravidão, e acabaram morrendo no deserto. Porque não souberam ter paciência, não souberam confiar em Deus, não souberam esperar em Deus, mas pelo contrário, agiam pelas emoções, pelo sentimento, diante das circunstâncias e dos problemas que certamente iriam ocorrer, porque estavam em uma caminhada, em um deserto, durante 40 anos. Caminharam em círculo durante 40 anos. Caminharam em círculo. E Deus fez isso de propósito. A palavra diz que Deus fez isso de propósito. Ele fez para descobrir o que estava no coração deles. Deus queria que eles expressassem para os demais o que estava no coração deles e para que Deus tomasse como exemplo a vida dessas pessoas rebeldes, tomasse como exemplo a vida deles e o castigo para que eles não seguissem os passos deles. Porque eles, botando para fora as suas emoções, seus sentimentos que eles tinham guardado, porque Deus conhecia o coração de cada um, e Deus conhece, Deus sonda os nossos corações, Deus sonda os nossos sentimentos e emoções, Deus sonda, está na palavra. Está na palavra que nada passa desapercebido diante de Deus. Deus está a parte de tudo. Não pense que alguma coisa está acontecendo na sua vida e Deus não esteja sabendo, Deus não esteja ali observando, analisando, que Deus não esteja pesando na balança. Não fomos destruídos ainda por duas razões: a graça de Deus e as misericórdias. A graça de Deus em Cristo Jesus e a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, que Deus é um Deus misericordioso. E o sacrifício de Jesus está lá, sendo usado diariamente a nosso favor, porque Jesus está ali na posição à direita do Pai, como advogado, defendendo a nossa causa. Porque o inimigo nos acusa todos os dias, todos os dias perante o Pai. O inimigo está todo dia te acusando diante de Deus, fazendo acusações contra você. Satanás está advogando contra você diante de Deus. Por isso que ele é o adversário. Aí Jesus vai lá, é o advogado de defesa. E pelo sacrifício dele na cruz, pesa mais do que os argumentos de Satanás. Os argumentos de defesa de Jesus têm mais valor, mais peso para Deus do que os argumentos de Satanás, porque Deus já conhece Satanás, que ele é o pai da mentira. E quem mente tem por pai o diabo. E os mentirosos não é do reino de Deus. Está na palavra. Se você tem o hábito de mentir, de enganar as pessoas, de trapacear, de procurar se dar bem em cima das pessoas, mentindo, enganando as pessoas, você tem por pai o diabo. Ele é o teu pai, o diabo, não é Deus não. E aí você vai para o mesmo buraco que o diabo vai. Então, Deus dá uma orientação, uma diretriz a Josué: faz esse povo caminhar 7 dias ao redor dessa cidade. Aí eles caminham o primeiro dia, caminham o segundo, eles vão caminhando, caminham o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e no 7º dia Josué diz: hoje nós vamos dar 7 voltas. Em vez de nós darmos só uma volta, nós vamos dar 7 voltas. E se prepara, que no final da 7ª volta, Deus vai fazer essas muralhas desmoronar. E nós vamos adentrar dentro dessa cidade. E vamos possuir essa terra. Vamos destruir o inimigo. Vamos banir eles da face da terra. Deus já mandou o exército já preparado no 7º dia. Ninguém ali reclamou de cansaço. E eles fizeram como Deus disse. Na 7ª volta do 7º dia, eles tocaram as trombetas, gritaram por Gideão, pelo Senhor. Aliás, perdão, eles tocaram as trombetas. Já Gideão já é outra ocasião,
é o próximo exemplo que nós vamos ver aqui. Josué tocou as trombetas e o povo gritou e as muralhas desmoronaram, sem que nenhum deles tocasse em nenhuma pedra, porque eles estavam em uma distância que não podia tocar, porque eles tinham que ficar numa distância que as flechas dos inimigos não os atingissem, que estavam em cima da muralha, os soldados com as suas flechas. Mas eles esperaram que as muralhas caíssem, porque Deus já tinha dado a promessa e eles estavam confiando na promessa e eles já tinham feito a parte deles. Nós fizemos a nossa parte, conforme Deus falou, nós colocamos em prática a nossa fé e agora vamos esperar o agir de Deus. E Deus agindo, quem impedirá? Não importa que tipo de muralhas que o inimigo tenha colocado como barreira na tua vida para que você não prossiga vitoriosamente na sua vida cristã, no seu caminhar cristão, no seu processo de vida cristã. Não importa o tamanho da muralha que o inimigo venha levantar contra a sua vida, para impedir você de passar, de seguir em frente. Segue a orientação de Deus, segue o comando do Espírito Santo, que você vai vencer. Essas muralhas vão cair na tua vida. E você vai passar como vitorioso, no nome de Jesus. Porque Paulo afirmou isso. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. As muralhas caem, eles entram lá e conquistam a cidade. Agora, o interessante é que o escritor de Hebreus, ele coloca um fato que ocorreu antes das muralhas cair, mas ele coloca aqui depois. Ele coloca como objetivo principal a queda das muralhas. Mas houve um acontecimento antes da queda das muralhas que foi um ato de fé de uma pessoa que morava naquela cidade. Como diz aqui a palavra. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. O escritor de Hebreus coloca isso depois já da queda das muralhas. Ele colocou a importância da queda das muralhas mais importante do que o agir e a fé dessa mulher. Mas ela não ficou de fora. Ela está aqui como um exemplo de fé. Era uma pessoa que pertencia aos inimigos de Israel. Ela pertencia lá. Aquele povo que estava lá na cidade de Jericó nunca havia tido contato com nenhum daquele povo que estava vindo com Josué. Não havia tido contato. Aquele povo daquela cidade não teve nenhuma pessoa daquele povo que havia tido algum contato com algum daquele povo de Deus, que vinha caminhando e vinha conquistando, esvarrendo os inimigos da face da terra, daquela terra prometida. Mas a maneira como essa mulher pensou e agiu demonstrou que ela agiu mediante a fé. Ela soube colocar a fé em prática. Ela primeiro coloca a fé dela em prática, para depois ela receber o benefício. Primeiro nós temos que colocar a fé em prática. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. A história de Raabe é uma história impressionante, porque além de ser uma pessoa rejeitada pela sociedade, pela vida que ela vivia, porque ela era uma prostituta, e ela constrói a casa dela lá em cima. Por isso que você vê que tão grande eram aquelas muralhas, tão largas eram aquelas muralhas, que a casa dessa prostituta era em cima da muralha. Era lá em cima da muralha. Não sabemos o motivo, a razão, por que ela foi obrigada a construir a casa dela lá em cima das muralhas. E não cabe a nós procurarmos uma razão para isso. O que cabe a nós é nós olharmos o exemplo dela, as palavras dela e o que ela fez pela fé para salvar a vida dela e dos seus familiares, para não morrer junto com os incrédulos, porque os incrédulos vão morrer.
vão ficar separados de Deus. Você prefere ser um incrédulo? Alguém que não acredita na palavra, na promessa de Deus? Se você é um esses que diz ser incrédulo, então você vai ficar de fora. E aí, quando você estiver de fora, aí você vai saber se valeu a pena ou não ser um incrédulo. Você tem que seguir a Jesus, você tem que buscar salvação para a tua alma. Aquela prostituta, ela está lá, em casa, sozinha em casa. De repente aparecem 2 homens. Ela imagina que seja cliente, mas não eram clientes. Ela, quando recebe os 2, abre a porta de casa para que os 2 homens entrem, eram 2 espias de Israel. Eram 2 judeus. Eram 2 espias. Ela, pela aparência deles, ela já percebe que eles eram espias, que eles não eram do povo dela. Porque a aparência já demonstrava isso. E que eles estavam se escondendo porque eles foram descobertos. Alguém os avistou e avisou o rei de Jericó: olha, nós temos 2 espias aqui. Eles conseguiram entrar pelo portão, disfarçado, conseguiram entrar. Em algum momento que as pessoas entram e saíam daquela cidade, eles conseguiram entrar. E foram ver, porque Josué disse: vocês vão lá e vão e examinam toda a cidade. Veja como é essa cidade, veja como é a estrutura por dentro. Veja lá a quantidade dos inimigos, como é que eles estão preparando as suas defesas. Então, os espias têm que ir lá para observar todos os detalhes. Mas quando foram descobertos, eles tinham que fugir para não ser mortos. Porque se eles fossem pegos, eram mortos e não teria como trazer a Josué o que Josué pediu a eles, as instruções. Aí o que aconteceu? Eles entram na casa dessa prostituta, Raabe, e ela já percebe que eles são espias, e eles certamente dizem para ele: olha, nós precisamos que você nos socorra, nos esconda aí, porque estão atrás de nós. Aí então ela aproveita a oportunidade. Olha, nós já sabemos que você já vem destruindo os inimigos, que não está sobrando ninguém dos inimigos. E que Deus, o Deus de vocês, é Deus nos céus e é Deus na terra. Então, ela mesmo faz essa expressão. Então, ela já tinha conhecimento de quem estava garantindo a vitória a eles era Deus. E que não importasse a estrutura daquela muralha, que Deus iria fazer de alguma forma aquelas muralhas desmoronar, que aquele povo iria conquistar aquela terra, custe o que custasse, que Deus é poderoso. E aquela mulher acreditou. Aí escondeu no sorto da casa dela, tinha um sorto. Aí escondeu eles lá, os 2. De repente chegam os soldados. Olha, nós estamos sabendo que tem 2 espias e esses 2 espias andaram te procurando. Já sabiam que os 2 espias já haviam procurado ela. Aí ela disse: não, eles estiveram aqui, mas eles foram por aquele caminho. Vão que vocês vão conseguir alcançar. E os soldados então passaram em diante. Não viram ninguém ali dentro da casa dela, porque eles estavam escondidos. Quando passa o perigo, aí ela vai lá e manda os 2 espias de Israel descerem do sorto. E aí ela tem uma conversa com eles. Olha, vocês viram o benefício que eu fiz a vocês. Então, eu peço em troca que vocês, ao conquistar essa cidade, você me livre, eu e minha família, de serem mortos. Porque ela sabia que aquele povo ia vencer. Porque tinha um Deus poderoso. O Deus que agia nos céus e agia na terra. Era Deus nos céus e na terra, conforme a palavra da Raabe, dessa prostituta. Aí os espias dão uma palavra a ela e dão uma orientação a ela. Coloca um pano vermelho na janela
ou na porta da sua casa, para sinal de que essa casa não pode ser destruída. Pega toda a tua família, coloca dentro. Ela morava sozinha, mas ela foi atrás de toda a família dela, sem contar a razão, o porquê. Porque se contasse e o povo dela soubesse, elas seriam mortas pelo próprio povo dela, por ter entregado aos inimigos e por ter protegido aqueles 2 espias. Então ela teve que agir de maneira com sabedoria. Não é porque ela era uma prostituta que ela não tinha entendimento, não tinha sabedoria. Ela teve mais entendimento, mais sabedoria do que toda aquela cidade. Porque ela creu. Isso ela usou de fé. Ela creu que esse Deus que estava guiando aquele povo era poderoso, que tinha aberto o Mar Vermelho, que eles tinham passado pelo Mar Vermelho, em terra seca, tinha destruído o exército de Faraó, tinha destruído os outros inimigos que encontraram pela frente. Então, tudo isso ela coloca diante dos espias. Então, eu peço a vocês que, assim como eu agi a favor de vocês, que vocês possam agir também a meu favor e a favor da minha família. Aí os espias deram a palavra. Chegaram para Josué, contaram toda a história, contaram tudo que Josué queria saber da estrutura por dentro daquela cidade, de como eles estavam preparando as suas defesas, porque numa guerra você tem que ter todo tipo de estratégia. Quanto mais você conhecer as falhas do inimigo, aí você tem a possibilidade de vencer, que você vai atacar exatamente nas falhas dos inimigos. Aí eles sabiam, Josué sabia de todo o que precisava saber para passar para os soldados, quando Deus desmoronasse então aquelas muralhas. Aí eles 2 espias disseram: olha, mas tem uma mulher lá, uma prostituta chamada Raabe. Ela nos guardou, ela nos escondeu dos soldados, porque nós fomos descobertos. Se não fosse ela, nós não teria sobrevivido. E ela nos pediu em troca que nós poupássemos a vida dela e da família dela. Então Josué dá ordem: olha, vocês vão entrar na cidade, vão destruir todo mundo, mas vocês não vão destruir a casa não desta mulher. Vai ter um pano vermelho na porta ou na janela, e vocês já vão ficar sabendo que essa é a casa, essas são as pessoas que vocês não vão poder tocar, pelo benefício que ela fez a nós. Então, quando você investe no reino de Deus, quando você faz um benefício em prol do reino de Deus, mesmo você não sendo cristão, Deus, ele te recompensa, porque a palavra diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz pelo reino e pela obra de Deus, Deus, ele retribui a você muito mais do que você fez, porque Deus é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos e necessitamos. E o mais interessante de tudo, que essa mulher Raabe, ela é levada, ela passa a caminhar junto com o povo de Deus nas conquistas das terras futuras, e ela acaba casando com um judeu. Olha aí, olha como ela mudou de vida. Deixou de ser prostituta, casa com um judeu, e ela entra na descendência de Jesus. Ela entra na genealogia de Jesus, porque ela casa com o avô de Davi. Olha, ela casa com um homem que gera o avô de Davi. Ela entra nessa descendência, e está escrito na palavra de Deus o nome dela, na genealogia de Jesus, escrito pelos apóstolos, por Mateus. Ela está lá, o nome dela. Uma pessoa que não era da família, do povo de Israel, mas a fé dela fez ela ser participante. A fé dela livrou ela de morrer com os incrédulos, porque ela deixou de ser incrédula e passou a ter fé e acreditar nas promessas de Deus, naquilo que Deus estava falando que iria acontecer com aquela cidade. E ela casa com um judeu,
e dessa família que ela casou com esse judeu que ela casou, acabou entrando na linhagem de Davi, e Jesus veio da linhagem de Davi. Então ela passou a fazer parte dessa linhagem. Uma pessoa que estava de fora, uma prostituta, alguém que nunca tinha conhecido, nunca tinha tido uma conversa com Deus, com o povo de Israel, mas ao ouvir falar, ela passou a crer. E na oportunidade que ela teve, ela abraçou a oportunidade e fez tudo por onde ela pudesse. Deus criou a circunstância. Lógico que Deus já conhecia o coração dela. Quando Deus vê no teu coração já o desejo no teu coração de alcançar a vida eterna em Cristo, e você ainda não encontrou o meio para alcançar essa vida eterna, Deus já prepara circunstâncias na tua vida para que você alcance essa vida eterna em Cristo Jesus. Deus vai preparar os meios, as circunstâncias para você alcançar, mesmo que seja às vezes um momento de circunstância de dores, de momentos adversos, de luta, de sofrimento. Não importa. O importante é que o resultado dessas circunstâncias leve você a alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Porque esse é o maior bem, o maior tesouro que nós possamos alcançar nesta vida. É a vida eterna em Cristo Jesus, que você deve confiar, que você deve acreditar, que você deve aceitar em Cristo Jesus. Nada nesse mundo tem valor. A única coisa que tem valor para nós é a vida eterna. E se nós não agirmos como agiu Raabe, se nós não tivermos essa fé, porque diz aqui, a palavra foi pela fé, ela agiu pela fé. Qual era a fé dela? Na promessa. A promessa, ela já sabia que Deus tinha dado a promessa àquele povo, que toda aquela terra Deus tinha dado por herança, e que todos os inimigos seriam banidos daquela terra, porque Deus não ia deixar o povo dele conviver com inimigos naquela terra. Eles tinham que ser banidos. A terra foi dada por herança e eles iriam conquistar essa terra. A parte deles era conquistar, era lutar, era derrotar os inimigos, era vencer os inimigos. E assim aconteceu, porque Deus, Ele é fiel em cumprir as suas promessas, e nós temos que acreditar e confiar nas promessas de Deus e entregar a nossa vida a Jesus e deixar o Espírito Santo guiar nossas vidas. Nesse processo de vida, nós perseverarmos até o fim, suportando todos os momentos bons e os momentos ruins. Nós temos que saber lidar com cada um desses momentos, para que nós não sejamos influenciados contra esse processo de vida, porque precisamos perseverar até o último dia da nossa vida, colocando a nossa confiança e a nossa esperança e a essência da nossa fé nas promessas de Deus de salvação em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por esse país. Chegou o momento da oração, que você possa guardar esse exemplo de fé, essa ação de Deus sobre as muralhas de Jericó, porque as muralhas só caíram depois que o povo arrodeou as muralhas. Então a fé está sempre condicionada a uma atitude, a uma ação de nossa parte. Não adianta nós só saber, conhecer a verdade, mas nós não agirmos sobre essa verdade, nós não colocar em prática essa verdade. A fé sem obra é morta. Não adianta dizer eu creio em Deus, mas eu não busco a Deus. Não adianta. Se você crê em Deus, você tem que buscar Deus, você tem que procurar se aproximar de Deus, porque é assim que o escritor de Hebreus diz, que aquele que tem fé, é necessário que quando ele se aproxima de Deus, ele crê que Deus existe. Isso é aquele que tem fé. Deus existe. E Deus está sempre querendo a salvação da tua alma, da tua família, o teu bem. Deus está sempre querendo o teu bem. E você não tem que se importar com as aflições dessa vida. Ela nos leva a moldar e nos leva a nos apegar cada vez mais à promessa de Deus, que é imutável, que é infalível. E Deus, é impossível que Deus minta. Então confie na promessa de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas, para perdoar os nossos pecados, para nos conduzir ao Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai.
Não adianta você procurar outra pessoa para levar você aos céus, que você não vai encontrar. Você só encontra em Jesus. Por isso que você, examinando as Escrituras, você tem que conhecer tudo que se diz respeito a Jesus, que as Escrituras falam a respeito de Jesus. Foi essa a orientação do próprio Jesus. Vocês vão encontrar nas Escrituras a vida eterna e tudo que se fala a meu respeito nela. Isso irá, então, conduzir você ao caminho certo, ao caminho verdadeiro, ao caminho que te leva à vida eterna. Que Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse mundo não tem nada a te oferecer. Esse mundo não tem nada a te oferecer, a não ser decepções, a não ser dores, a não ser rejeição, a não ser desprezo. É o que o mundo tem a oferecer. Ilusões. Como nós lemos ontem aqui na live, onde Moisés, ele renega os prazeres do Egito em prol de um benefício maior. De um benefício maior em Deus. Então, você tem que renegar. Negar a si mesmo, é isso. É você negar, é deixar de lado os prazeres da vida, desse mundo que te oferece, em prol de um bem maior, que é a salvação da tua alma. Porque se você perde a salvação da tua alma, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a tua alma. Porque o teu sofrimento vai ser eterno. De lá, ninguém vai arrancar você de lá, não. Depois que você for para lá, para o sofrimento eterno, você não sai mais de lá, não. Já está dizendo, é eterno. Mas aquele que estiver com Jesus, ele vai gozar uma eternidade ao lado de Deus. Vai ser beneficiado por tudo que Deus vai proporcionar a essa pessoa a ser beneficiada durante toda a eternidade. Em Cristo Jesus. Então é em Cristo Jesus, é na palavra, é na promessa de Deus que você tem que se apegar e firmar a sua fé. Então vamos colocar em oração, em nome de Jesus, a teu favor, a favor da sua família, desse país, dessa nação e das outras nações ao redor dessa terra. Eterno Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não existem como se já existisse, Deus das coisas impossíveis, Deus que chama a existência aquilo que não existe. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, te rendemos graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nessa madrugada, clamando ao Senhor, intercedendo, suplicando, orando em favor de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão nos acompanhando e aquelas que ainda irão, meu Deus, acompanhar essa live, ter acesso a essa live e a essa oração em favor deles. Em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas. Olha para a necessidade de cada um. Olha para o sofrimento de cada um. Olha, meu Deus, para a situação que está trazendo dor, angústia, tristeza na alma desse homem, dessa mulher. Os problemas que estão causando insegurança, intranquilidade. Meu Deus, a falta de paz que está havendo nesta família. Aquilo que está tirando o sossego, a tranquilidade desta família. Meu Deus, usa das tuas misericórdias e traz as tuas providências e resolve essa situação. Cura, liberta, salva esta família, no nome de Jesus. Repreendemos, no nome de Jesus, toda a investida de Satanás para destruir esta família, para destruir, meu Deus, este povo que é teu, essas pessoas que te pertencem. No nome de Jesus, frustra esses planos do inimigo. Meu Deus, embaraça, confunde todos os planos que o inimigo tem elaborado ocultamente contra a tua igreja, contra esta família que está a nos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, dá o livramento, dá-nos o livramento, dá o livramento à tua igreja de todo o mal. Nos livra de todo o mal. Nos livra, Pai, de todo homem mau e perverso. Como o apóstolo Paulo, teu servo, orou, pedindo a ti que o Senhor também o livrasse ele dos homens maus e perversos. Então nos guarda, Pai.
Guarda a tua igreja, protege a tua igreja, edifica a tua igreja cada vez mais. Edifica a tua igreja na tua promessa, nas tuas promessas, que são imutáveis. No nome de Jesus, Pai. Alicerça a nossa fé. Alicerça, consolida a nossa fé, a nossa esperança. Porque a fé é a certeza de que havemos, meu Deus, de que havemos de receber aquilo que esperamos. E nós esperamos na tua promessa, as tuas promessas de vida eterna, de bênção, meu Deus, de proteção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Alcança os nossos filhos, abençoa eles. Livra os nossos filhos de todo o encantamento do inimigo, de toda a cilada e armadilha de Satanás. Guarda e guia os passos dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, por vereda de justiça, por amor do teu nome. Nos livra de todo mal. Meu Deus, não deixa o inimigo atingir a nossa casa, pois a tua promessa diz: nenhum mal sucederá em tua casa. Praga alguma chegará à tua casa. Então nós confiamos nessa promessa do Senhor. Coloca teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, para nos guardar e nos proteger de todo mal, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Faz justiça, Pai, aos teus escolhidos. Faz justiça, Pai, aos teus servos, que clamam a Ti dia e noite, pedindo por justiça, Pai. Faz justiça às causas, às lutas de cada um. Meu Deus, venha suprir as necessidades de cada um. Venha, meu Deus, trazer a Tua providência divina sobre a necessidade de cada um, seja qual for a área que a pessoa esteja passando, meu Deus, e precisando do Teu socorro. Meu Deus, pelas Tuas misericórdias, socorre essa pessoa que está angustiada, que está triste, está oprimida, está confusa, está indecisa, meu Deus, está vivendo um momento que está abalando toda a sua estrutura, trazendo o desgosto. Essa pessoa que vive a experiência do desprezo, da indiferença. Meu Deus, cuida desse coração, cuida desta alma, cuida dessa família, cuida desse teu filho, dessa tua filha. Em nome de Jesus, Pai, protege, salva a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, salva esse país, salva essa nação. Seja repreendido todos os planos dos principados, potestades, de toda a hoste espiritual da maldade, do príncipe das trevas desse século, que tem planejado, meu Deus, planos ocultos para destruir contra a tua igreja, para destruir a tua igreja, para destruir os teus filhos, para prejudicar os teus filhos, para prejudicar essa nação, para fazer com que essa nação chegue ao fundo do poço, seja escrava. Mas em nome de Jesus, Pai, não deixe, confunda, embaraça a mente e os planos desses homens e mulheres que são usados por Satanás, que são influenciados por demônios, meu Deus, e que esses planos sejam embaraçados, confundidos de tal maneira que eles não consigam colocar em prática. E o mal que eles desejar para nós, que eles planejarem para nós, que caia sobre eles, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é fiel ao teu povo. O Senhor honra aquele que te honra. É assim que a tua palavra diz. E aqui estamos, Pai, te honrando com as nossas orações, com a nossa fé, com a nossa vida, servindo ao Senhor nesse processo de vida que o Senhor nos concede de estarmos vivendo. Até o dia que o Senhor nos conceder, que o Senhor nos coloque e nos faça permanecer de pé diante da tua presença. No nome de Jesus, Pai. E que nada venha abalar a nossa estrutura espiritual. Em nome de Jesus, salva essa nação, salva esse país, guarda esse país, meu Deus. Muda a direção desse país. Meu Deus, protege essa nação de toda a hoste espiritual da maldade, de toda a ação de Satanás contra essa nação. No nome de Jesus, olha para o teu povo, olha para os teus filhos, olha para os inocentes, olha para os desamparados, olha para aqueles que não têm o pedaço de pão para colocar na mesa para comer, meu Pai. Olha para essas famílias necessitadas, olha para essas pessoas carentes, olha para essas pessoas que não têm força, meu Deus, nem mais para se erguer, para prosseguir na vida. Estão desanimadas, se sentindo desamparadas, se sentindo sozinhas, sem ninguém, meu Deus, ajudá-las, sem ninguém estender a mão a elas. Mas tenha misericórdia da vida dessas pessoas e leve essas pessoas ao teu caminho, leve essas pessoas a conhecer a ti como tu és, no nome de Jesus. Como falou Jó conhecia o Senhor só por ouvir falar, mas houve um momento que ele conheceu o Senhor verdadeiramente como tu és. Então, meu Deus, leva essas pessoas a te conhecer como tu és, um Deus poderoso, soberano, um Deus amável, um Deus que nos ama, que quer o nosso bem, que só quer o nosso bem,
que só quer que nós alcancemos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o teu Filho amado, que deu a vida por nós naquela cruz. Então, meu Deus, abre o entendimento, Espírito Santo. Abre o entendimento de cada um. No nome de Jesus, abre o entendimento. Que a tua graça esteja sobre a vida dessas pessoas, seja derramada sobre a vida dessas pessoas. No nome de Jesus, elas alcancem, meu Deus, o conhecimento das tuas promessas e possam viver e possam edificar a fé delas sobre essas promessas. No nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Opera, meu Pai. Abençoa, no nome de Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um. Abençoa, Pai. Manifesta a tua graça. Olha para a tua nação de Israel. Olha para Jerusalém. Prospera Jerusalém. Prospera Israel. Cuida deles, Pai, porque tu és o guarda de Israel. Não deixa os inimigos, meu Deus, conseguirem executar os planos contra Israel. Confunda eles, embaraça também os pensamentos deles e os planos deles. Guarda Israel e Jerusalém. E guarda a tua igreja. E guarda o teu povo. Guarda a tua igreja. Nos guarda, nos protege. Nos livra nesse dia de toda a armadilha do inimigo. De toda a cilada de Satanás. Nos livra nesse dia dos dados inflamados do maligno. Nos livra nesse dia, Pai, das setas que assolam o meio-dia, da mortandade que assola o meio-dia. Nos protege dos demônios que se arrastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Nos guarda, nos protege no esconderijo secreto do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa. Abençoa poderosamente a vida dessa pessoa. Aonde ela se encontrar, em qualquer parte desse planeta. Que a tua graça esteja sobre essa pessoa e as tuas misericórdias, meu Deus, sejam derramadas sobre essas vidas e elas alcancem a salvação em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos na certeza que estamos sendo ouvidos e atendidos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, Deus te abençoe. O Senhor seja contigo em todos os momentos da tua vida. Que não te falte a graça de Deus. Que o Senhor te proteja, a tua casa, te fortaleça e te guarde, em nome de Jesus. Que você possa ter nessa segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira guardada, protegida e abençoada por Deus, tanto na sua casa como na sua família, no nome de Jesus, no seu trabalho, aonde você colocar pranto nos teus pés, e o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja contigo, em nome de Jesus. Fica com Deus, fique na paz, que Deus te abençoe mais e mais. Procura uma igreja, você que está afastado da igreja, volte aí a estar na igreja. Siga e sirva ao Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará por você. Acredite, é a promessa de Deus. Uma promessa que é imutável. Um Deus que é impossível de mentir. Que você pode confiar e acreditar. Então só depende da sua fé para você alcançar as promessas que Deus deixou para a tua vida. Coloque em prática isso, no nome de Jesus. Coloque em prática o exemplo de fé dessas pessoas, a quais nós estamos aqui, pelas madrugadas, relatando, para edificar a sua vida, para edificar a sua vida em Deus. Então fique na paz de Deus, que o Senhor seja contigo, no nome de Jesus. Te cure, te liberte, te salve. Até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Um abraço e até mais.